Vamos falar da semana do dia 1 ao dia 7 de março, terceiro mês do ano, já iniciando muito rápido, 2026 aí, né, tá caminhando. Mas é uma semana interessante porque tem ingressos, a gente tem ingresso de Vênus em Áries, de Marte em Peixes, tem um eclipse de lunar, né, um eclipse aqui de fase cheia, e temos ainda alguns aspectos, que tem um domingo aqui todinho sem aspecto nenhum, vai requerer aí um cuidado da nossa parte. E os dias, então, eles ficam com uma quantidade até que equilibrada, tirando aqui o domingo e a sexta-feira aí que tem pouca coisa, ou quase nada, né? Mas o restante aí, 3, 2 aspectos por dia. Então, vamos manter a atenção para nos organizarmos aí com os nossos eventos, até porque esse movimento todo cria uma certa oscilação no clima ao longo dessa semana. Então, vamos começar, mas antes aqueles recadinhos que eu costumo deixar aqui, pedir para você me ajudar aqui na divulgação do canal. É um trabalho aí que consome bastante tempo, fazer as reflexões aqui, preparo, né, primeiro os aspectos, depois eu gravo no outro dia, depois edito, depois subo aqui, enfim, é um processo, aí se você quiser me ajudar aqui, curta o vídeo, e como eu falei para vocês, eu ouvi aqui que o YouTube, quando uma pessoa curte o vídeo, entrega o vídeo para mais duas, então quanto mais curtidas a gente tiver, mas o YouTube divulga o vídeo. Eu sei que nosso canal aqui é astrologia clássica, tradicional, e muita gente não gosta, gosta mais da astrologia moderna, mas tem quem goste, muitos estão gostando cada vez mais, então peço aí sua colaboração. Se você puder hypar o vídeo também, apertando o botão do hypar também, para você não custa nada, para mim é bem legal, ajuda muito. E convido, se você gosta de astrologia, para a sessão de membros. Nessa semana, nós estamos falando de tema de saúde, num complemento de uma postagem que eu fiz no Instagram nessa semana, que é uma tabela que o William Lilly mostra na Astrologia Cristã, onde ele faz um cruzamento da posição do planeta no signo, né? Então, ele já faz direto, e indicando qual é a região do corpo que fica mais ativa, né, em uma determinada carta. E a gente está trabalhando em uma sessão, um nível, né, da sessão de membros com a análise da tabela e na outra fazendo um trabalho prático. Então, se você quiser aprender aí por essa técnica, então torne-se membro aqui do canal, sempre com trabalho clássico, são técnicas clássicas. Tem lá na plataforma EAD os cursos, aprenderastrologia.com.br, tem cupom de desconto ainda. E vamos falar então dessa semana para a gente não perder tempo? Então vamos lá. Bom, gente, quem acompanha aqui o canal diariamente viu que na sexta-feira eu falei do ingresso da Lua no signo de Leão no sábado. Estou postando o vídeo aqui no sábado, então a Lua ingressa em Leão aqui no sábado. E aí, gente, do ingresso da Lua em Leão, desde que ela passou por um aspecto com Saturno em Áries, que foi um trígono, ela demora muito para o próximo aspecto dela, que vai ser a oposição com Marte. Mas muito mesmo, né? Porque, olha, o Saturno está em 1,34 e o Marte está em 29,56 lá de Aquário. Então, isso faz com que o sábado quase todo fique sem aspecto. E o domingo também. Quando for lá para o início da tarde do domingo, a gente começa a perceber essa influência da oposição Lua em Leão e Marte em Aquário. Bom, vocês que acompanham o canal já sabem, né, que contatos da Lua com Marte nesses aspectos difíceis, como a oposição, é indicação de um clima tenso. E aqui são várias questões que se sobrepõem. Primeiro, o fato da Lua não ter força no signo de Leão, ela não tem nenhuma força aqui. E a mesma coisa acontece com Marte ali em Aquário. Ambos estão em graus finais, e graus finais são graus assim conclusivos. O passo seguinte é a mudança, aqui principalmente porque 29,56 está a 4 minutos aqui da Lua mudar para o signo de Virgem, mas ainda se estressa com Marte. Então, isso é uma configuração de múltiplas camadas de tensão. Grau final, a falta de força, a natureza do aspecto, que é difícil também. A condição fixa dos dois signos são signos bem de meio de estação, isso tudo vai criando uma configuração de tensão, e principalmente objeções externas, né, o que a oposição mais representa. Condições de problemas que muitas vezes vêm gerados por situações externas, não complexidade só dentro do que você está realizando sozinho.
O clima fica tenso, então, do domingo, do início da tarde em diante, porque vai aumentando a probabilidade de discussões, de problemas mais sérios no sentido, de quebras, rupturas. Também é uma indicação bem para acidentes, não é muito boa, acentua muito calor, então pode ser também indicação de incêndios e coisas nesse sentido. Mas no clima próximo é péssimo para iniciativas. Então, o domingo todo fica bastante inadequado para as iniciativas. Então, hoje você já sabe que o clima começa a ficar meio esquentado, um pouco impaciente e ansioso também, então um pouco nervoso. Evite entrar nessas situações mais adversas. Deixe o domingo para uma rotina, alguma coisa mais comum, aí você alivia um pouco entrar nesse clima de tensão. Porque, esse momento perfeito, como eu falei para vocês, é só na segunda, 9h27 da manhã. Então a gente vira do domingo para a segunda ainda com essa influência. Inicia uma parte da manhã, a gente pode acordar na segunda-feira com alguma questão importante aí acontecendo no clima próximo. Pode ser no seu clima do entorno, às vezes até ao amanhecer, se preparar, ir para o trabalho, para as suas atividades, pode ser um pouco tenso. Então é legal você não entrar na onda, né? Porque o clima por si só já alimenta bastante esse, nível de confusão, de desgastes, de competitividade, objeções. Ele é bem forçado, tem um perfil muito tenso. Das 9h27 às 9h33 só, a gente fica fora de curso pouquinhos minutos, né, nem chega a perceber aí a lua fora de curso, mas também pudera ela está aqui a 4 minutos do signo de Virgem, 9h33 ingressa em Virgem, e não que melhore, assim, substancialmente o clima, mas vai acalmar um pouco mais. A Lua ingressa no signo de Virgem, signo da Terra, ela já tem um pouco mais de força aqui na Terra, e também entra num signo já de natureza de final de estação, tem um perfil um pouco mais a movimentar as coisas, então já não fica naquele campo de rigidez. E aí a gente pode ter um pouco mais de flexibilidade cotidiana. Mas olha, como a Lua está muito próxima aqui do nó do sul, ela já está também se aproximando aqui da oposição com o Sol. Nós vamos pegar esse aumento da influência da oposição e a gente pode até sentir já um impacto de eclipse aumentando já desde as 9h33 da segunda. O eclipse mesmo, a lunação, ocorre na terça-feira de manhã, 8h38. E aí a gente já percebe mais ou menos essa influência aumentando assim gradualmente na segunda-feira. E aí, para ajudar, na segunda a gente tem o ingresso de Marte em Peixes às 11h16. E quando olha, Marte em Aquário, ele estava em um campo mais rebelde, um signo do ar, domicílio do Saturno, assim, ele estava num perfil um pouco mais bravo, né? Mais para o movimento essa coisa da luta mais voltada para ideias, pensamentos e tal. E até porque ele estava em Aquário, o Saturno ingressou em Áries, e o Saturno ingressou em Áries, que é a casa de Marte, eles estavam mais ou menos ali trocando posições. Quando ingressa em Peixes, ele perde muito de direção, porque Peixes é um signo da água, tem muita umidade, o Aquário também tem umidade, mas o Aquário tem calor e o Peixes não. Signo do ar, e é signo de final de estação. Os signos de final de estação, signos que são chamados mutáveis, bicorpóreos, comuns, eles são signos que representam instabilidade. E quando Marte, que tem esse potencial mais da ação, que tem essa característica, né, da ação, da luta, da briga entre peixes, ele fica meio perdidão. Então, esse tema, lutas, né, as manifestações, vamos dizer, entram para um campo muito fora do habitual. Então, coisas bem incomuns às vezes podem aparecer nas pautas de lutas populares, né? Mas no clima geral, é uma configuração um pouco difícil para manutenção, entra num campo de instabilidade, prejudica muito a linearidade da ação. E claro, eu não estou falando de previsões para o seu mapa natal, aqui é análise de clima, é mais sentido eletivo. Mas se você já tem Marte em Peixes e tem muitos planetas, ou planetas em Virgem, ou em Gêmeos, né, ou em Sagitário, esse trânsito de Marte pega alguns ângulos difíceis. Mas, gente, no sentido de astrologia natal, tem outros recursos para as previsões que não são trânsitos, tá? Trânsitos são técnicas para astrologia eletiva.
Mas não são técnicas muito para serem experimentadas no mapa natal e nem no contexto mundial, assim, principalmente desses astros que se movimentam mais rapidamente. A astrologia horária pega o trânsito do momento, né, para abrir a carta, mas preletiva. No contexto natal tem muitas coisas antes do trânsito, então não acreditem muito assim que pelo fato de Marte ingressar em Peixes e passar em aspecto difícil com algum planeta do seu mapa natal, que isso vai desencadear alguma atitude impensada, tal, porque tem outras coisas mais importantes, como a sua revolução solar, a direção do seu ascendente, profecção do ascendente, tem outras coisas, tá? Mas assim, no clima geral, Marte em Peixes ele é meio perdidão e vai por esse campo bem abstrato e tal, então ele perde um pouquinho da direção. Não é um campo assim que ajuda tanto, embora Marte na triplicidade da água ali no elemento água tenha um pouquinho de força, mas ele fica muito em um campo abstrato, né? Bem diferente. Peixes é úmido, é frio, e Marte é quente, é seco, ele fica bem perdido. Mas enfim. Então, quando a Lua ingressar aqui no signo de Virgem, logo em seguida, algumas horinhas depois, o Marte ingressa em Peixes, e aí a segunda-feira pega esse período meio bagunçado. Ela pode ser um dia, segunda-feira pode ser um dia assim meio perdido. Já começa com a Lua oposição a Marte, aí a Lua ingressa em Virgem, aí o Marte ingressa em Peixes, aí a Lua está aumentando a oposição com o Sol. A segunda-feira pode ser um dia assim um pouco caótico, muito confuso, um pouco agitado, assim nesse clima de confusão, né? O ideal é você deixar as suas atividades já programadas assim em organização para segunda e não marcar assim nada muito importante, porque vem com essa tensão. Aí o que acontece? Depois das 11h16 na segunda, 11h16 da manhã, que é quando Marte ingressa em Peixes, não teremos novos aspectos perfeitos. A gente vai sentindo muito fortemente o aumento da influência da Lua em oposição ao Sol. Por isso que eu falei que a gente já vai na segunda percebendo um pouco de incômodo, até a gente, porque o eclipse é lunar. E ele vai, a oposição exata entre a Lua e o Sol vai acontecer às 8h38 da manhã, então a gente não consegue ver aqui do Brasil. Os eclipses lunares, eles não têm rota, eles acontecem na Terra inteira, porque a ocultação da Lua é pela sombra da Terra, né? Mas, pelo movimento de rotação, a parte noturna vê, né? A parte da Terra ali onde a noite vê e a parte onde é dia não vê, mas ele vai tendo um impacto geral. E como a Lua na astrologia clássica, a astrologia tradicional representa as pessoas comuns, nós, povão, nós sentimos, e também pelo fato da Lua ser o astro mais próximo da Terra, e a gente sabe que no sentido astronômico e o geofísico também, a gente tem toda a percepção do movimento da Lua em torno da Terra, gerando as questões de força de maré, por exemplo, a interferência na agricultura, no humor geral. Então, é um período que a gente pode ter um pouco de incômodo, principalmente quem é mais sensível em nível físico pode sentir mais sono, mal-estar, dor de cabeça, enfim, digestão, essas questões que pegam um pouco a rotina do corpo mesmo, né? Assim, ele tira um pouco do ânimo, né? Da vibração, então um pouco mais de cansaço. Não são todas as pessoas que sentem, tem gente que tem insônia, mas algumas sentem, tá? E até no sentido da Lua ser uma representação de pessoas comuns, né, nós também temos um pouco mais de impacto até em contexto mais coletivo. Pensando, me perguntaram aqui no último eclipse se o eclipse solar tinha um efeito no inconsciente coletivo. Os eclipses solares, eles envolvem um pouco mais o contexto das lideranças, mas os lunares pegam bem o povo. Então, na segunda, como fica muito tempo aumentando essa influência da oposição entre a Lua e o Sol até terça, então a gente pega uma segunda que pode ser indicativa, assim, desse incômodo, de maneira geral. E aí sim, então a gente entra na terça-feira com o primeiro movimento exato, que é às 8h38 da manhã. Pega a oposição perfeita. Então, o eclipse, ele vem se formando, ele vai formando lentamente. No final da madrugada, ele já está começando a ser formado, mas ele chega ao ponto exato às 8h38 da manhã. Então, já é bem no meio da manhã, nós não vamos conseguir ver aqui no Brasil. Mas, como eu falei para vocês, por ser um eclipse lunar que não tem uma rota, né, a Terra toda
sofre, porque é a sombra da Terra que oculta a Lua, então a gente tem esse impacto na percepção. Evitem iniciar, gente, eclipses não são bons para iniciativas e nem processos mágicos de fertilidade, prosperidade, só se você estiver querendo ocultar alguma coisa, porque eclipse é ocultação de luminares, então não é momento para fazer processo mágico, nem meditações importantes, porque os luminares, dentro do contexto astrológico, são mais importantes na hierarquia planetária. E aí isso representa um processo de prejuízo para os luminares, né? Um eclipse é um prejuízo para os luminares. Então, não é bom fazer processos mágicos, certo, gente? De concentração. Não é uma energia de luz, né? A gente está ocultando os luminares, dá uma fluência de luz, certo? Então é isso. Inclusive, vocês já viram aí, tá rolando aí, eu vi no Instagram várias postagens de uns perfis assim meio estranhos, esses populistas assim, falando, né? No dia 3 é o dia do apagão, porque eles falam isso para chamar atenção, mas o que eles falam do apagão é o eclipse lunar. Mas apesar de serem polêmicos e populistas, né, assim. No sentido mágico, você deveria pensar nisso mesmo. O eclipse é um apagão dos luminares, então não é bom, ele está apagando a luz, não é uma coisa boa fazer nada muito voltado para campo de espiritualidade nesse momento. Certo, então isso aqui acontece às 8h38. Os efeitos de eclipses vão se desenrolar rapidamente, de eclipse lunar, né? Porque o ciclo lunar é de 28 dias. E olha, vai pegar de novo aqui o eixo da casa 11 e da casa 5. Dividindo aqui a partir do grau do ascendente, ele pega aqui o quinto signo ainda, né? Mas ele tá bem próximo aqui, ó, do início da sexta casa. Se você usar cada casa como um signo aqui, vai pegar a 6 também. Então, o quê? Saúde coletiva, então questões que envolvem temas como discussões sobre assuntos de saúde, não só viroses e novas questões de epidemias e tal, mas o contexto da saúde de forma geral, mas é a casa de infraestrutura. E aqui a infraestrutura é em reconstrução, os trabalhos que envolvam saneamento básico e tal, então não é tão legal porque diante de um quadro agora, por exemplo, na última semana que a gente teve os temporais em Minas, né, causando mortes e tal. E aí, como os eclipses lunares têm esse efeito que se desenrola em meses, puxando para essa sexta casa, ele traz essa possibilidade ainda do saneamento básico, saúde de maneira geral, então os temas ligados à saúde coletiva, as questões de reconstrução ou voltadas para os assuntos de saneamento e fornecimento de energia, de água, as questões de esgoto, né, o saneamento básico, isso fica presente. Agora tem outro tema que num contexto político também aparece aqui. Os partidos políticos, congregações que envolvem esse contexto mais político, na astrologia tradicional, entram na casa 6, tá? E aí a Lua em Virgem pega o sexto signo, e aqui também a partir do grau exato já está muito próximo, pegando a oposição com o Sol na 11. Então, essa movimentação entre congressos, congressistas e partidos políticos também pode ser assunto que venha para a pauta. Aqui a gente não tem temas antigos, está bem no meio aqui do signo, mas assim, esse movimento e que é comum, porque nós estamos em um ano eleitoral e como são muitos cargos, né, que vão estar, né, nas próximas eleições, então essa movimentação em torno de partidos, quem sai candidato, quem não sai e tal, já vai começando a entrar no jogo. Então é possível também que a gente tenha notícias mais fortes. Lógico que o jogo geral ele vai se desenrolando ao longo de meses, mas pelo fato da Lua estar aqui, o que surge nesse período pode ser de algum tema importante. Então, a gente tem saneamento básico, saúde pública, né, que entra no assunto do saneamento, serviços, energia, né, fornecimentos básicos, e essas questões que envolvem partidos políticos também. Partidos políticos e sindicatos também entram aqui, certo? Então, é o que temos aí para esse período, esse eclipse, essa fase, né? Então, o eclipse ele se desenrola até a próxima fase cheia, é rápido. Depois do eclipse, aí a gente tem a Lua melhorando um pouco de quadro, ela vai começando a se aproximar desse aspecto de 60 graus. O 60 graus é um aspecto leve, mas ele pelo menos já vai tirando todo esse caos aí que vem desde segunda e vai acalmando um pouco mais. Não chega a ser um perfil assim de alta prosperidade, esse estilo é muito leve,
mas ele cria uma coisa já mais comum, né? Inclusive, o Júpiter está aqui no signo onde a Lua tem domínio, ele já está bem lento, ele vira a direção em 15 graus, né? Para o movimento direto. Então, ele está super lento. Mas, como a natureza do aspecto é fácil e beneficia bastante a Lua, vai criando uma espécie de calmaria. Então, a gente vem de um domingo ruim, de uma segunda ruim, a terça vem até ali o meio da manhã ainda meio estranho, mas depois alivia mais. Esse momento exato é às 12h45, dá uma aliviadinha aqui no meio do dia, depois começa a ficar um pouco estranho, mas não é de tensão. Mas não é assim de tanta tensão, é porque a Lua começa a se aproximar agora da oposição a Mercúrio. Aqui, gente, o problema mais são os assuntos ligados ao dia a dia, tá? Como eu falo para vocês, a Lua e Mercúrio são os astros vinculados às coisas bem cotidianas, o fluxo comercial, o fluxo de transportes, o fluxo de notícias, a interação geral, os assuntos ligados a sinais, redes, eletricidade, essas coisas. Mas a Lua está em Virgem, né? Que é um ponto que fortalece bastante a Mercúrio, ajuda muitíssimo. Ele está bem prejudicado em Peixes, está se reaproximando do Sol, está combusto de novo. Então, o Mercúrio está muito ruim. Ele está com 4 debilidades. Ele está aqui no ponto que a gente chama de detrimento, na queda, do movimento retrógrado e na combustão. E aí ele encontra uma oposição com a Lua, e é um aspecto difícil, mas a Lua está onde ele tem força dupla e ajuda um pouco. Então, é um período que a gente pode sentir, assim, das 12h45 até as 21h39 da terça, algumas questões um pouco mais chatas nesses temas que eu falei, mas elas são propensas a se resolverem. No caos encontra a solução, sabe? No meio aos problemas se encontra uma saída. Então não é um clima assim de tensão grave, mas ele é sujeito a alguns empecilhos mais técnicos, assim, e coisas do dia a dia. Evite esse momento se você tiver que marcar alguma coisa assim que dependa de um diálogo, né, uma negociação com alguém, por exemplo. Se você precisar fazer uma apresentação, evita esse momento, ele já não fica tão interessante, devido a esse super prejuízo para Mercúrio. Das 21h39 da terça, aí a Lua vai tendo uma outra oposição. Agora, a oposição da Lua é com Vênus. E essa oposição, ela atrapalha bastante um fluxo de prosperidade. Porque Vênus está forte em peixe, já está bem no finalzinho. Eu falei para vocês que ela ingressa em Áries nessa semana. Então, já entrou em graus finais, já não é tão bom. E a oposição com a Lua, num ponto onde ela vai ter a queda, né, que é o ponto oposto, mas o fato da oposição ser um aspecto difícil cria um prejuízo para a prosperidade, prejuízo para campo vinculado à harmonia e satisfação geral, ao campo estético, embelezamento, para o tema romântico também é bem ruim. E fica assim um clima meio chato, sabe? Bastante insatisfeito. Às vezes com muito apego a pequenos detalhes nesses temas. Então, não é bom para tanto temas que envolvam a harmonia geral, a relação, não que crie um clima nervoso, mas ele é insatisfeito. Imagina se você estiver lidando com alguma atividade que você precisa lidar com a aparência de alguma coisa, sei lá, uma apresentação de um relatório, aí você está trabalhando no layout. Você pode se ver muito insatisfeito. E esse campo de insatisfação, ele se estende para as relações no entorno, para o clima no entorno. Então, fica uma coisa meio chata, meio, assim, não consegue encontrar coisa que agrade, assim, clima que agrade em nada, é um pouco chato, tá? E aí, gente, desse momento, vai ser às 11h42 da quarta, e aí a gente vira de terça para quarta, nós viramos de terça para quarta com um clima ruim. Então, olha, a terça, desde as 12h45, que é quando a Lua passa pelo sextil com Júpiter, já fica chata. Ela não vai ficar tensa, nervosa, não, mas vai ficar bem chata. E aí vai até as 11h42 na oposição com Vênus e continua, porque aí depois desse aspecto, como já é bem finalzinho de signo, passa o seguinte, a Lua ingressar em Libra. Mas isso vai acontecer às 15h55, lá no meio da tarde da quarta-feira. Então, essa oposição aqui vai sendo sentida até lá. E aí vocês já sabem, então, que fica com um clima bastante inadequado. Quarta ainda vai ficar bastante inadequado. Quando a Lua ingressa em Libra, viram que semana difícil, gente? Essa semana tá bem enroscada. Não é que ela tem um clima super tenso, mas ela vai ser cheia de pequenos problemas.
Quando a Lua ingressa em Libra, aí você pode pensar, Libra é o signo de Vênus, é legal, mas olha, ela ingressa em Libra em oposição a Saturno, não ajuda nada, né? Ingressa em Libra 15h55 e já vem se estranhando aqui com o Saturno em Áries. E eu penso que aqui é um pouco mais ríspido, né? A gente vai encontrando um pouco de dificuldade com leveza. Então, principalmente assim, o sentido de obrigação ficar um pouco presente no ar. A oposição exata entre a Lua e Saturno é só à noite, 20h01. Então, nós vamos pegar o restante da quarta, né, gente, com essa fluência muito adversa. Essa semana começou bem estranho. Olha, acho que o único alívio que teve ali momentâneo foi o sextil entre a Lua e Júpiter, e por sinal bem comumzinho, assim, nada de muita coisa, porque o restante, tudo péssimo, né, gente? É uma semana um pouco difícil, assim, bem enroscada. Mas aqui, então, exatamente o momento é 20h01, essa oposição, é quando a gente sente esse peso, né, das coisas cotidianas, às vezes, dificuldade para levar as coisas com leveza, para mudar, para fluir com as coisas. O Saturno é muito lento, ele está em um signo que tem uma necessidade mais rápida, é um signo cardinal, e aí a gente vai sentindo um pouco desse impacto. Agora, tem algum alívio? Até tem, porque a Lua está aqui num ponto que fortalece, ela ajuda bastante Saturno nesse prejuízo. Só que a natureza do aspecto é difícil, então não é facilidade, é às vezes encontrar solução dentro do problema. Não dá para ser o que você quer, mas dá para conseguir alguma outra coisa, por exemplo. E a oposição, como ela tem essa representação de fora, ela é sempre indicação de objeção, impedimentos e questões que vêm do ambiente externo. Então, a gente já sabe que quarta-feira é um dia também bem enroscado aqui. É um dia um pouco chato também para as iniciativas. Bom, desse momento, 20h01, a Lua vai ter um outro aspecto um pouquinho difícil que nem aparece aqui ainda, vai ser uma quadratura com Júpiter, então ela demora um pouco, né? Vai ficar um pouco vazia entre as 21 da quarta, mas são poucas horas, tá, gente? Quando for já ao finalzinho da quarta-feira, ali no começo da madrugada da quinta, ela já começa a aumentar a influência aqui da oposição, da quadratura, desculpa, a Júpiter no signo de Câncer, tá? E aí o fluxo, que a Lua vem de um aspecto difícil com um maléfico e chega a outro aspecto difícil com o benéfico, não vai ajudar muito. Então, a atenção que você vai ter que ter na quinta-feira é com os excessos. Agora, no meio, gente, desse aumento da influência aqui que a gente vai ter na quinta-feira, que vai ser à noite, a quadratura entre Lua e Júpiter na quinta, 20h22. Nós vamos ter o Sol chegando a um aspecto bom com Júpiter e ele vai aliviar bem o clima. Então, apesar da quinta-feira não ter um favorecimento assim para alto risco e grandes tentativas e muita ousadia, como o Sol vem no aspecto bom com Júpiter, ele está no ponto onde o Júpiter tem domicílio, ele alivia bem, mas não dá para confiar que esse trígono seja um trígono de uma grande guinada, de uma grande coisa, porque o Júpiter está praticamente parado, gente. Ele volta ao movimento, ele estaciona para virar direção no dia 11 de março, né? E a gente está falando aqui do dia 5, então ele está prestes a voltar, está super lento, e o máximo que a gente vai encontrar de um trígono assim é alguma coisa mais pacífica, é alguma coisa mais mantenedora, por exemplo. Então não vai criar um campo assim que vai mudar o clima, né? Como eu falei para vocês, a Lua nesse momento vai estar aumentando a influência aqui de quadratura com Júpiter quando o Sol chega no trígono exato, que vai ser às 14h14. Olha, aqui já aparece até o fato da Lua estar aqui, olha. A Lua se aproximando, tá bem próxima, ela tá em 11h54, quando o Sol chega. É lógico que assim, o Sol, a gente costuma dizer aqui que o Sol vai frustrar esse aspecto aqui da Lua com Júpiter. Ele chega primeiro a Júpiter num aspecto bom e atrapalha um pouquinho, momentaneamente. Mas é o que eu falei, é mais uma situação assim, a gente pode dizer mais protetora, não é um grande auspício. Mas o Sol, ele tem representação de lideranças. Então, para quem tem papel de liderança, pode se beneficiar um pouco de alguma solução.
Se você estiver durante esse momento lidando com situações assim muito difíceis, é lógico que um aspecto assim alivia bastante. Mas, como eu falei, não dá para você contar muito, porque o Júpiter ele tá bom, ele se beneficia da posição do Sol, mas ele está estacionado. Então, o máximo que ele vai trazer é uma espécie assim de calmaria, de proteção. Não é para arriscar muito, mas ajuda bastante aqui, né? Eu diria, pelo menos ele dá uma estabilizada. E como o Sol também não se movimenta assim tão rápido como a Lua, um pouco menos de 1 grau por dia, ele vai mantendo essa fluência ainda depois, tá? E ajuda a aliviar bem o que vem a seguir, que vai ser exatamente a quadratura entre Lua e Júpiter, que vai acontecer às 20h22 na quinta-feira. Então, percebam, olha, o Sol ainda não se afastou tanto, olha, ele está em 15 graus e 23, e o Júpiter em 15 graus e 7. Então, ele vai segurando um pouco a onda. Por isso, a quinta-feira talvez não seja um dia, assim, difícil pela manutenção, mas também não é um dia que dá para usar muito. Mas ele vai ficar seguro, vai ficar um dia mais comum. Pelo menos ajuda. E, assim, a Lua, quando tem aspecto com Júpiter, assim, pode ter uma representação de mudanças inesperadas, mas aí o Sol vem segurando a onda e também o Júpiter está praticamente zero de velocidade, ele está muito lento. Eu não acho que venha mudança muito drástica, assim, e eu também não recomendaria muito esse momento se você estiver buscando um momento ideal para aplicar alguma mudança. Vários fatores aqui que não são assim excelentes, né? Então, sentido eletivo não está assim tão agradável para aplicar grandes mudanças, tá? Você pode aproveitar também um pouco desse aspecto de trígono entre Sol e Júpiter para as atividades que vêm para o campo mais místico, religioso, assim, esse assunto um pouco mais abstrato, né? Pode-se até se aproveitar bem dessa fluência. Bom, então isso, quinta, 20 e 22, é o momento final aqui, quando a Lua chega à quadratura Júpiter. E aí, gente, a Lua vai ingressar em Escorpião no sábado. Onde ela está? Aqui, no meio de Libra. Ela ingressa em Escorpião 1h01 da madrugada do sábado. Então, nós vamos passar a sexta-feira inteira sem aspecto nenhum novo, com a Lua fora de curso. A Lua vai ficar fora de curso. E aí a gente já sabe que quando a Lua está fora de curso sem aspecto nenhum, não é bom para iniciativas. Mas ela vai continuar em Libra, né? Então, olha, tem um chão ainda para ela percorrer aqui em Libra. E Libra é um signo bem equilibrado, ele é bem estável. Então a gente tem uma configuração mais estável. Agora, o que acontece? Enquanto a Lua está aqui finalizando o trânsito dela em Libra, o dono de Libra, que é Vênus, muda para Áries. E entra num ponto de prejuízo, né, gente? Porque o signo de Áries, que é oposto a Libra, é o que a gente chama de detrimento aqui. Aí Vênus entra nesse ponto, ó, já vem aqui juntinho de Saturno. Ela vai ingressar em Áries 7h45 do dia 6, tá? Então ela não fica tão bem. Por isso que esse período todo em que a Lua vem se afastando aqui de Júpiter e ainda não ingressou em Escorpião, não é tão adequado para as iniciativas mais ainda. Pelo fato da Lua estar fora de curso e porque ela está em um signo que acabou de ingressar no ponto do detrimento, está se aproximando de Saturno, está bem no comecinho, bem enfraquecida. Vênus entra num ponto bem enfraquecido. Mas Libra é um signo cardinal. Então, no sentido de ritmo, assim, as coisas até que não se desenrolam tão lentamente. Só não é bom para iniciativas. Gente, essa semana tá péssima para iniciativas, mas vocês viram que é tudo enrosco cotidiano, né? Tá péssima, não tá muito boa, não tem um pouquinho legal, né? A gente viu ali um suspirozinho de Lua com Júpiter. Aqui, quando o Sol poderia trazer um grande benefício com Júpiter, o Júpiter tá super lento, vem junto com a Lua aumentando quadratura, ficou péssima a quinta ainda, né? Bom, enquanto Vênus transita aqui nos próximos dias no signo de Áries, não fica auspiciosa, por questão que eu falei para vocês, ela está no ponto de detrimento, ela vem se aproximando de Saturno, que também está aqui na queda. E aí, gente, esse perfil ele é muito ríspido, enquanto Vênus representa alegria, harmonia, satisfação, tudo isso fica muito prejudicado. Então, pode ser uma fase, assim, meio desanimada, pode ser influência de notícias gerais, às vezes que criam um clima mais difícil, assim, como pode ser
mesmo na vida prática, né? Assim, na vida diária, assim, a gente perceber um pouco desses dias serem um pouquinho mais difíceis. E na sexta-feira, né, como a Lua vai estar fora de curso, não vai ter novos aspectos, é só o ingresso de Vênus em Áries que nós vamos ter às 7h45. Então, a sexta inteira, 6 de março, inadequada para as iniciativas, certo? A Lua ingressa em Escorpião no sábado, dia 7, 1h e 1 minuto. Dia 7 é o meu aniversário. Ó, como eu peguei um céu, ó, maravilhoso. Esse ano tô perdida. Aí a Lua ingressa aqui no signo de Escorpião 1 e quando a Lua ingressar em Escorpião, ela pelo menos vai aumentar uma influência de trígono aqui com Marte, né? Que é o regente de Escorpião que acabou de ingressar em Peixes, né? Vai aumentando a influência. Quando a Lua ingressa em Escorpião e vai aumentando essa influência do trígono, que vai ser no próprio sábado de manhã, não vai criar muita agilidade, porque nós estamos falando de um trígono de água, né? O Marte ingressou em Peixes. Mas ele é bem centrado, assim, porque como a gente tem a Lua aqui em Escorpião, esse perfil mais estratégico ajuda um pouco a Marte. Aliás, a Lua ajuda muitíssimo a Marte. Lembra que eu falei que o Marte aqui em Peixes não tem muita direção? Mas aí a Lua deu uma mão para Marte aqui em Escorpião, vai ajudar um pouquinho. Então, esse período, desde que a Lua ingressa em Escorpião, 1h01 da madrugada até as 8h33 da manhã, é interessante para as iniciativas porque ganha um esforço de estratégia, ele ganha um esforço bem concentrado. Então, se você estiver trabalhando, estiver lidando com qualquer outra atividade importante, vai perceber esse clima que ajuda o campo estratégico. Aí é bem interessante, mas não é muito veloz. Todo sábado vem com pouca velocidade, tá? Bom, então a Lua ingressou 1h01, vai aumentando a influência até as 8h33, mas quando for 8h e 1 minuto, o Sol vai receber a conjunção do Mercúrio retrógrado de novo, em cima do meu Sol. Que maravilha! Eu já nasci com o Mercúrio retrógrado, mas pouquinho mais para frente. Agora ele voltou aqui retrógrado às 8h30, às 8h01, né? Como eu falei para vocês. Bom, e na casa 12, né? Que maravilha. Então, aqui a gente tem o Sol super prejudicado. Ele não vai. Quando o planeta está assim, né? Abrindo parênteses aqui, quando o planeta chega ao mesmo grau do Sol, ele funciona de acordo com o Sol, até na combustão também. E como o Mercúrio aqui, ele está até no próprio termo, ajuda um pouquinho aqui no termo de Mercúrio, não alivia, né? Não resolve a coisa, mas ajuda, mas ele acaba funcionando no sentido do Sol. E o Sol também não tem força aqui no signo de Peixes, né? Ao longo de todo o signo de Peixes, ele fica naquela condição que a gente chama de peregrina. Então, o máximo que você vai perceber desse Mercúrio conjunção com o Sol é uma criatividade, imaginação, alguma coisa assim mais elevada. Para temas técnicos não é tão legal, e eu até acho interessante falar para vocês por experiência própria, né? Eu costumo dizer assim que a gente vai percebendo um pouco o clima da revolução até antes, até porque o Mercúrio já passou por esse grau aqui em Peixes, agora ele está voltando pelo mesmo ponto. Mas lembra que eu falei para vocês há umas 2 semanas do problema que eu tive no meu site, no Astrologia Clássica? É bem esse tipo de configuração. E eu estou construindo o site novo, eu não sou muito ágil, né? Como vocês percebem, mas é bem isso. É isso que eu tenho a Lua em Áries. Se eu não tivesse a Lua em Áries, então eu estava perdida. Mas essas questões técnicas, esses problemas, eles são bastante sujeitos a acontecerem com esse perfil, porque ele tem muita abstração, bastante, ele é muito por um perfil abstrato. Você pode até se beneficiar nesse início de sábado ali para estudar, tá? Mas não é nada muito além disso, não vai ajudar muito o Mercúrio essa situação, até porque, calculando aqui para o horário de Brasília, o horário de Brasília, ele acontece na casa 12, apesar que eu estou em São Paulo, vai acontecer aqui também, né? Não muda tanto, né? Então, a gente tem um sábado que vai alimentar muito essa coisa da criatividade, essa coisa imaginativa, essas coisas bem incomuns para quem lida com assuntos voltados para cinema, teatro, essas coisas, fotografia, pode até se beneficiar com esse perfil assim muito criativo, tá? Bom, e aí, gente, termina na manhã do sábado o movimento, né? Porque aí às 8h33 é o momento que a Lua chega ao trígono exato com Marte. Pelo menos peguei isso na minha revolução solar.
A Lua é trígono com Marte, né? Ela vem aumentando a influência, né? Como eu falei, desde a 1.001, chega ao ponto exato às 8h33. É bem concentrado o sábado, mas ele tem um perfil que ajuda um pouco na tendência estratégica. Aí melhora mais, gente, vai melhorar bastante, tá? Demora um pouquinho, algumas horinhas, quando for lá para o meio do dia, lá em torno do meio-dia, né, para o início da tarde, a Lua começa a aumentar a influência de um trígono aqui com Júpiter. Mas esse trígono ele vai ser só no domingo, dia 8 às 6h46. E aí alivia bastante, assim, o Júpiter, ele já tem uma natureza mais benéfica, mas, de novo eu falo, Júpiter está lento, ali até ele virar a direção e ganhar velocidade, ele não está, assim, no auge do benefício. Depois ele vai ficar bem melhor, né? Que aí ele fica exaltado, direto, aí sim, mas por enquanto ele tá mais para segurar a onda, assim, sabe? Nada para ajudar tanto. Mas vai aliviando muito o clima, né? Apesar que a Lua vem de um trígono com Marte, que não é ruim, mas é bem concentrado. E aqui continua mantendo uma concentração, mas já vem um pouco mais leve também, né? Pela natureza de Júpiter, né? Ser mais benéfica e tal. Mas isso vai ser no dia 8. Então a gente vai percebendo já no sábado. O sábado, dia 7, ele tende a ser um dia tranquilo, né? Devido a essa configuração. Não é um dia assim de muita velocidade, não é um dia assim dinâmico, mas pelo menos não tem aspectos difíceis, né? E a gente vai sentindo mais leveza. Bom, olha que semana, né, gente? Vocês viram que o que podia ser bom na semana, por exemplo, quinta, de Sol, Trígono, Júpiter, é meio atrapalhado, porque o Júpiter está muito lento e a Lua vem aumentando uma quadratura com o Júpiter também. Mas vai aliviar um pouquinho. E muitos aspectos difíceis, né? A gente pega a semana com muita atenção, tá bom? Então, já sabe, a gente vai voltar aqui na segunda-feira, dia a dia, para falar mais, mas já saibam que essa semana não é das melhores para as iniciativas, né? Já começa com domingo vazio, esse aspecto. Mas, enfim, o que temos para o momento. E aí, peço para vocês que estão curtirem, deixarem os comentários aqui. Convido vocês para a sessão de membros e para os cursos e para me seguir lá no Instagram também, que eu posto sempre coisas diferentes, né? Mas eu estou trazendo os mesmos temas para a gente ir aprofundando aqui na sessão de membros também, tá bom? Então, ótima semana e aproveitem como der. E até segunda, então, até mais.